glorifico a Deus porque Ele tem as suas maneiras de falar, de agir, de trabalhar, e nós estamos aqui para sermos fortalecidos e guiados por Deus. Abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. Eu quero falar de um assunto tão conhecido nosso, mas o Senhor sempre tem novidades na palavra. E todas as vezes que eu leio o mesmo versículo, o mesmo capítulo, Deus fala comigo de maneira diferente. E o Espírito Santo quer falar conosco de uma maneira especial. Gênesis, capítulo número 7. Assim diz a palavra do Senhor. Depois, disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca, porque te hei visto justo diante de mim nesta geração. De todo animal limpo tomarás para ti 7 e 7, o macho e a fêmea. Mas dos animais que não são limpos, 2, o macho e a fêmea. O macho e a fêmea. Vamos ler o verso de número 6. E era Noé, 6. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. Amém? Amém. Irmãos, o que o Espírito Santo de Deus vai falar conosco nessa noite é muito simples. Que nós, que estamos aqui hoje na igreja, sejamos o Noé no eterno. Sejamos o Noé aonde passarmos. Como assim, Manelma? Vamos fazer loucuras pela causa de Cristo. Porque para muitos o que a gente faz, o que a gente renuncia, o que a gente prega, o que a gente crê é loucura. O que Noé fez para aquele povo naquela época era uma loucura ou não? Sim, loucura. Mas Noé preferiu glorificar e exaltar o nome de Deus e acreditar no projeto perfeito que Deus havia lhe direcionado. Sabe o que é que nós precisamos fazer? Incomodar o inferno e esperar as pedradas. Porque quando você estiver frutificando, quando você estiver sendo um Noé na terra nesses últimos dias, você vai receber muita pedrada. Vão lhe chamar de santarrão, vão lhe chamar de melhor que os outros, mas você está querendo apenas fazer o que Deus lhe confiou. Deus olha para Noé, irmãos, olha que palavras poderosas do próprio Deus falando para um homem, falando para uma pessoa. Disse o Senhor a Noé: entra tu e toda a tua casa na arca. Eu vou falar uma coisa para você e você pode ficar em perplexidade com isso, mas não é heresia, é a misericórdia e a bondade de Deus. Os filhos de Noé, juntamente com as suas noras, nem todos estavam santificados da maneira que deveriam estar. Levanta sua mão para receber isso aqui. Mas foram livrados por conta da oração de Noé. Tem gente na nossa casa que não está pronto não para entrar na arca. Você entende isso? Tem gente que não está na mesma linha de pensamento, tem gente que não está na mesma direção. Mas por misericórdia, glória a Deus por isso, por conta do seu trabalho, por conta da sua fé, Deus vai colocar a gente no lugar de livramento. E no lugar de livramento, arrependimento. A arca foi uma salvação temporária, no sentido de Deus preservar a vida deles ali do dilúvio, da morte física. Ali não era uma salvação gloriosa e eterna. Não, eles estavam sendo guardados de uma maneira temporária na arca, sim ou não? Não era direto, saindo do dilúvio, não era direto para o céu. Porém, houve grande livramento. O que o Espírito Santo está falando para minha alma, para descansar minha alma e você descansar a sua alma, é que ele está respondendo assim, ó: eu vou pegar os teus e vou botar no lugar do livramento. Lá eles verão a minha mão agindo e será a última chance. Eu vou responder orações feitas neste lugar, independente da data que foi feita. Eu tenho um ambiente de
Você acha que faz isso? Não acho não. Porque aos seus anjos ele dá ordem ao nosso respeito. Quem pode levantar suas mãos aqui? Lá no céu, seu nome é ouvido. Ele dá ordem dizendo: vai lá ver Keila, vai lá ver Sofia, vai lá ver Jaque, vai lá ver Camila. Nosso nome é ouvido no céu. Aí está dizendo assim, ó: nessa causa eu decreto que ele é justo. Eu decreto que ela é justa e vai ter livramento por conta do olhar de Deus. Aí eu glorifico a ele por conta da bondade. Não é pela ótica do outro, não é pela bondade do outro, é pela ótica de Deus, é pela mão divina de Deus. Um dia desse eu estava aconselhando uma pessoa e estava indignada com ela. A minha ótica, sim ou não? Irmãos, eu ensinando a ela a renunciar, falando da palavra, investindo em oração e jejum. Eu estou falando de ótica humana e da ótica de Deus. Aí vem aquela ira assim: ó, eu vou deixar para lá, não vou falar mais nada de Jesus não, deixa ela com Deus. Aí uma semana que eu estava clamando a Deus pela entrada da arca, no lugar do livramento, e se livrar das coisas ruins, aí eu vejo lá nas redes sociais dela, no Instagram, ela foi lá para um show. Eu disse: meu Deus, como é que pode sair da arca desse jeito? Olha, eu vou deixar para lá. Aí o Senhor disse assim para mim: está toda quebrada, está toda moída, está cheia de espinhos, lodo e marcas, mas ainda continua sendo a minha ovelha. Glória a Deus, aleluia. Aí, irmão, eu estou abençoando ela agora todo dia, sabendo que ela foi lá, sabendo que ela não foi. Sabe por quê? Tem a ótica de Deus. Quebrado, rachado, arrebentado. Declare aí para o Senhor que você está negando agora. Aí amado, diga: faz parte do livramento. O Senhor vai botar na arca. Faz parte do propósito. Todo arrebentado, sem orar, sem buscar, sem vigiar. Oh meu Deus! Aí o Senhor está dizendo: eu vou fazer ainda o lugar do livramento para ele entrar. Eu sabia que eu quero pregar desse jeito não, irmãos, mas é Deus consolando a nossa vida nessa noite. A forma como eu ia falar, eu fui completamente direcionada para outra coisa, mas a palavra está vindo do céu para dizer que tem um lugar de livramento para os nossos. Pronto, eu posso dela orar no reggae dela. No outro dia ela disse que é crente. Aí no outro dia eu digo: a paz do Senhor, minha irmã, porque eu sei que está quebrada, cheia de lodo, cheia de carrapicho, mas não mudou a identidade. É sempre uma ovelha, com marcas ou sem marcas. Eu não estou dizendo isso fazendo apologia, dizendo que tudo pode. Eu não estou dizendo isso que pode participar das coisas do mundo depois de uma igreja. Eu estou falando de quem ainda não conseguiu renunciar completamente, de quem ainda não se entregou a Deus no nível completo e está lá, mas deixa na mão de Deus. Porque Samuel errou quando chegou na casa de Jessé e disse assim: esse aqui é Aminadab. Aí o Senhor disse assim para Jessé: ó Samuel, eu não vejo como tu vê. Eu não vejo como o homem vê. Irmãos, Deus teria interesse de pegar uma ovelha e transformar em um boi? Para que ele faria isso? Levanta as tuas mãos com alegria, diga: uma vez ovelha, será ovelha para sempre. Ainda que um bom pastor precise quebrar uma perninha para levar no ombro, ele não vai perder quem é ovelha. Jesus vai resgatar os nossos. Aqueles que não tem jeito, ele vai dar jeito. Ele vai colocar no lugar do livramento processos. Isso aqui é decreto de Deus. Vai começar a acontecer, mas é tudo por amor à alma de cada um dos nossos familiares. E ele está dizendo: coloca na arca. E eu percebo Noé ouvindo a voz de Deus. E eu não loucura, irmãos, eu não loucura. Noé vai dizendo assim: meus filhos, Deus falou comigo. Quem falou? E Deus mandou fazer o quê? Irmãos, Deus fala. De manhã, meio-dia, de tarde, de noite, de madrugada. Deus fala ou não fala? Fala. E Ele fala com cada um que deseja ouvir a sua voz. E eu vejo, irmãos, para Noé começar, ele tinha que falar sobre o assunto ou não? Como é que Noé começa uma arca tão grande e não diz nada para ninguém? Ele precisava explicar por que está fazendo e quem mandou fazer. Aleluia. Aí quando ele está na sua casa, olha para isso, Noé começa a arca da idade de 100
Deus estava se utilizando da vida dele naquele tempo, naquele período. Porque não é a idade que conta para Deus, é o tempo que Ele está te dando na terra. Levante suas mãos para o alto. Diga: Deus, me desperta, porque eu tenho um projeto para realizar e eu preciso fazer. Ainda que minha casa creia ou não, eu vou falar do que o Senhor quer que eu faça. Eu vou, Senhor Jesus querido, anunciar as boas novas. Eu vou realizar um milagre. Aí Noé está lá, Deus diz assim: ó, eu quero desse jeito. Deus desenha tudo e diz para Noé: planeja, prepara, porque eu vou mandar a provisão do material. Eu vou dizer de novo: eu vou mandar a provisão do material. Eu vou mandar a provisão de tudo. O projeto que está na minha mente, que vai para as mãos, vai se tornar físico. Vai acontecer. Quem pode receber essa palavra? É da Mario. Ele é um Deus que ama projeto. Deus não é um Deus que gosta da mesmice, que gosta do regular. Ele ama projeto. Então queira projetar. A única coisa que Deus está querendo é contar com as tuas mãos. Contar com uma mentalidade sarada. Porque projetos haverão de acontecer através de nós. Pequenos para um ou pequenos para alguém, ou grande ou não, para nós ele é importante. Ele tem a sua importância. Glória a Deus. Aí nós diz assim para os seus filhos: meus filhos, é 15 metros de altura o que Deus está mandando fazer. Meu pai, é. E o tamanho? Equivalente a 350 andares, a 350 vagões de trem. Como assim, meu pai? Vai ocupar todo esse ambiente, todo esse terreno? Sim, Deus mandou fazer desse jeito. Além da altura e além do tamanho descomunal, Deus também mandou dividir. Ainda vai dividir, sim. Em quantos andares? 3. Primeiro andar, segundo andar e terceiro andar. Meu pai vai dar certo. A gente vai fazer, é colossal. Algumas revistas escrevem falando sobre a Arca de Noé, que apareceu lá no Monte de Ararat. Eles começaram a escavar e acham as metragens. E eles escrevem assim, ó: a Arca de Noé, o projeto de Deus vivo, colossal, glorioso, está sendo visto agora por essa geração. Quem pode dizer amém? Amém. Tem arqueólogos lá escavando tudo, mostrando o que Deus deixou lá como marca, como sinal. Levante suas mãos para receber esse povo, porque você está vivo. Digo que Deus está fazendo na minha vida. Vai ficar sinais. Todos haverão de ver que é a mão dele. É o sobrenatural dele que vai acontecer. E nós estamos fazendo esse grande projeto. E o Senhor começa a conversar, irmãos, com a natureza, com os animais, com toda a atmosfera. Para quê? Para que tudo dê certo. No dia que Noé começa a organizar o alimento para todos esses animais, o Senhor também deu estratégias a ele. Porque era para ficar muitos dias. Afinal, só a chuva foi 40 dias e 40 noites. Imagina isso para alimentar todos os animais que estavam na arca. Noé teve um trabalho para botar alimento. Oh, Jesus, olha o que Deus está falando aqui. Deus está dizendo assim, ó: aqueles que dão alimento até um animal, eu tenho recompensa. Imagina aqueles que dão as minhas ovelhas. Imagina aqueles que dão os meus filhos. O Senhor está dizendo: eu, o Deus de Jacó, de Abraão, de Isaac, encherei os lagares e farei coisas maiores do que eu fiz na vida daqueles que foram antes. Estou sentindo que Jesus me movimentando aqui de uma maneira tão gloriosa. Oh, glória! Ele está dizendo: se tu tiver coragem de alimentar um animal, tu vai ser recompensado.
foram fazer o serviço da garagem, foi dando meio-dia, foi dando meio-dia e 20. Não é que nós não queríamos servi-los, mas nós achávamos que estava pouco. Nós não somos assim, às vezes, dona de casa, e fica assim meio que insegura. Aí eu peguei e mandei uma mensagem para a Jéssica e disse: o pessoal ainda não foi embora, não foi comer na rua. Eu vou pedir a Deus para aumentar o que temos e todos vão comer. Irmãos, era algo parecido para dar para mim e para Jefferson. Ai, mamãe, vocês passam dificuldade assim? É bom? Não. Deus nunca nos deixou faltar nada. O Deus de provisão está lá em casa, multiplicando, está na tua casa. Naquele dia havia pouco, mas não havia faltar. E Jesus chamou aqueles homens, sentaram à mesa, uma oração foi feita. Vai dar e vai sobrar. Aleluia. Oh, aleluia. Irmãos, aqueles homens comeram. E aconteceu o que foi dito na oração. Sobrou para a glória do nome de Deus. Então pode abençoar, pode dar, porque o Deus que tem, Ele vai multiplicar. O Deus que tem todo o poder, Ele vai fazer multiplicação. Aleluia, aleluia. E Deus deu discernimento para Noé. Disse: Noé, coloque esses animais aí na primeira, no primeiro degrau, no primeiro lugar. Bota eles aí na parte de baixo, que é mais fácil para eles ficarem. Ou seja, na primeira divisória da grande arca, bota os animais. Para quê? Para eles não terem dificuldade de subir sequer uma escada. Bota eles aqui e o alimento, bota no segundo. Por quê? O feno, todo o animal, todo o cheiro vai ser bloqueado. Não vai passar para o terceiro, que é da tua família. Eu vou falar isso de novo. Diga comigo: os animais irracionais ficaram na parte de baixo. Todo o alimento bloqueava o cheiro e ficava no segundo andar da arca. E a sua família? Quem pode liberar essa palavra? Diga: não era a questão de a gente merecer. Não é a questão de merecimento. Foi um decreto de Deus. Ele disse assim: a família não é no lugar dos animais. A família não é também no meio, não. A família vai ficar no lugar de cima, porque o projeto maior não é apenas com os animais. O projeto maior é com a tua família. Vou falar isso de novo. O projeto maior é com a nossa família. O projeto maior é com nossos filhos. O projeto maior é com o esposo, com a esposa. O inimigo está tentando botar para baixo, mas o Senhor está dizendo: eu quero que fique no projeto primeiro. Que projeto primeiro é esse? Da arca. E que lugar ficava? Na parte de cima. Vai ter livramento para nossas famílias, eu creio nisso, Deus. O nome dele vai ser glorificado. Então, irmãos, quando todos aqueles animais foram chamados por Deus, Noé não precisou ir lá na floresta. Eu termino agora. Noé não precisou ir lá na floresta e dizer: vem 7 de cada um desses que são ímpios, vem 2 de cada um desses que são impuros. Noé não precisou fazer isso. Um dia Noé olha no horizonte. Eu quero que você feche os seus olhos para você imaginar essa cena. Um dia Noé olha no horizonte e vem aqueles animais enfileirados, organizados. Tem algo de Deus para você receber. Feche os seus olhos. Organizados. E um dia que parecia impossível, ó Deus enviando o que é calaiaçaio. Impossível mesmo para você, mas é possível para Ele. O Senhor está dizendo assim: ó, o que eu posso fazer na sua vida vai trazer perplexidade em você e em muitos, porque eu sou Deus que domino todas as coisas. Glória a Deus. Os animais organizados começaram a entrar na arca. E alguém disse assim: mas Noé não disse que vai chover? Porque Noé pregou, avisou. Noé não tinha, irmão Adilson, um paredão, mas Noé tinha uma voz altiva que passou em toda a província gritando, sem microfone, sem energia, sem carro. Imagina aí, irmãos. E dizendo: vai acabar a terra com o dilúvio.
Irmãos, hoje é muito fácil da gente evangelizar. Nós temos eletricidade, nós temos carro, podemos chegar no lugar, nós temos sonoridade, nós temos tanta coisa para nos funcionar. Só que Noé passou o tempo todo pregando só com um gogofone e dizendo: toda a terra vai ser destruída. A mensagem não é real e não é bem atual hoje. Jesus vai destruir ou não vai? Vai. Jesus vai destruir com toda a terra. O povo não creu. Entrou na arca e passou lá 7 dias sem um pingo de chuva. Afinal, não existia chuva até o dilúvio. Nunca tinha chovido, você sabe disso? E o povo disse: como é que ele fala de uma coisa que nunca aconteceu? Havia orvalho que regava a terra. O Senhor mandava os orvalhos e a terra era regada. E as nascentes produziam água o suficiente para passar aonde Deus queria que passasse. Havia água na terra, porém não havia chuva sobre a terra. E Noé está dizendo uma coisa que as pessoas não tinham costume de ver. Mas ele disse: vai acontecer. E o povo começou a desdenhar. O povo começou a rir. O velho está ficando maluco. O velho está ficando louco. Entrou com esses animais tudo para dentro da arca. Entrou com seus filhos. Entrou apenas 8 pessoas. Seus filhos, entrou também as suas noras, né? E entrou ele e a sua esposa. Entrou só 8 pessoas. De uma multidão tão grande que havia naquele lugar. E o povo dizendo: está ficando maluco. Quando a gente vem para a igreja, alguém olha assim e diz: não sei o que veio lá naquela igreja. Ou andando, ou de carro, que alguém observa a gente saindo, chegando, abrindo a porta e dizendo: eu com a Bíblia na mão. Alguém diz: não sei o que veio lá. Mas a porta da graça um dia vai se fechar. E muitos que tiveram oportunidade não vai mais ter. Aleluia. Quantos dias ele não choveu? 7 dias. Está lá em Gênesis capítulo 8, versículo 10. Oh Espírito Santo. Aleluia. 7 dias depois, a arca começa a ser movimentada. Irmãos, quem é que tem o poder para movimentar uma arca colossal dessa, se não for Deus? Aí Deus conversa com a natureza, irmã Carolina, e diz assim: nascentes começam a produzir com força. Eu fico imaginando isso. Porque Deus não quis apenas a chuva das nuvens para descer e desaguar. Deus deu ordem para que todas as nascentes da terra produzissem com rapidez, com força. E as águas começaram a subir. Vinha água de cima e vinha águas de baixo. A arca começa a se movimentar. Só tem uma coisa, eu vou falar isso aí da glória a Deus: se movimenta, mas não vai virar. Se movimenta, mas não vai tombar. Passamos por reboliço, por dificuldade de um lado e do outro. É o filho, é o parente, é alguém. Começa a fazer um reboliço. Mas o Senhor está dizendo: eu tenho domínio sobre a arca que você está repousando. Glória a Deus. Essa arca aqui também, ela simboliza a salvação e simboliza também o tempo da graça. Nós estamos dentro dela. Nós estamos seguros dentro dessa arca preciosa, desse tempo da graça. Irmãos, alguém começou a gritar. Só que teve um detalhe profundo que a gente não pode deixar passar sem perceber. A porta, Noé sabia onde estava, mas não tinha mais como abrir a porta, que quem fechou foi Deus. Deus fechou lá por fora. Porque se fosse por Noé, do tamanho que era, Noé botava muita gente para dentro da arca. Só que o Senhor estava dizendo assim: não é sobre muita gente, é sobre pouca gente com você. E ainda assim, sendo poucos, precisa ser selecionados. E o nome dele vai sendo glorificado. Oh, irmãos, e quando a arca começa a subir, passou-se um dia, passou-se 2 dias, e a gente sabe que toda aquela população, todo aquele povo da terra foi consumido. Deus recomeçou tudo. Deus restaurou tudo. E
Deixa eu te falar uma coisa. Deus fez isso, sabe para quê? Para dizer assim, ó, só permanece aquilo que eu quero que permaneça. Só vai durar aquilo que eu quero que dure. Só vai ficar o tempo do que eu quero que fique. Eu não sei quanto tempo você está em desafios. Eu não sei em que área da sua vida você está vivendo um percalço. Mas Deus está dizendo e está decretando coisas aqui para alguém. O Senhor está dizendo, conta do dia que começou, porque não vai passar de um ano. Ebaraia, suraia, requebrante, cantarabaia. Ele tem poder para neutralizar. Não vai passar. Eu sei que isso não é para todo mundo, é para quem crê, irmãos. Porque o Deus de poder, de detalhe, de mistério, Ele revela coisas profundas e escondidas que a gente não tem capacidade de compreender. O tumulto, a dificuldade, a dor, o terreno hostil, o ambiente de morte, o desafio vivido só durou 365 dias. Um ano só. Sabe o que é que Deus está falando? Eu tenho limite, eu tenho poder, sei de todas as coisas. Vim hoje no culto e não na tua casa. Aleluia, Senhor. Preciso for. Visito parente, amigo e até inimigos. Ah, por causa de você. Esse é o culto que eu decretei livramento. E até aqueles que não entendem o que eu digo receberão por conta da sua oração. Levante as suas mãos. Creia no Deus que faz milagres. Aleluia, Deus. Não precisa de muitos verem para Ele realizar. Na arca foi 8, na tua casa não importa quantos, mas saberão que o Deus de livramento veio se posicionar. Aleluia, Deus. Receba a libertação. Levante as suas mãos. É uma semente que precisa em sua casa plantar. Vai ser uma árvore tão frondosa. Vai dar sombra e vai conhecer. E aí você quer lá? E vai dar calor ou frio para aqueles que estão morrendo espiritualmente. Essa semente é a fé. É a palavra do Senhor. Faça loucuras em meu nome, porque eu vou honrar você. Aleluia, Deus. Invista nas coisas que vão fazer Fala, meu para Deus, aleluia. Invista em algumas coisas para fazer para Deus, porque Ele está dizendo que o dia e a hora já está decretado por Ele. E eu creio que se alguém já está passando por alguns meses de alguma dificuldade, o Senhor está dizendo, é 365 dias e não passa disso. A profecia está vindo liberada pela Bíblia. E não tem profecia maior e mais extraordinária do que a palavra. O Senhor está dizendo, você vai contar este milagre. Ah, eu creio, Deus. Você crê? Eu creio, Jesus. Em nome de Jesus. E as águas demoraram a baixar. E ainda quando elas baixaram, a terra precisava estar seca para Noé descer e começar o cultivo. Aleluia. Olhe que quando o dilúvio começa, Noé está com 600 anos. Quando Noé sai de dentro da arca, Noé já está com 601 anos e um mês. É interessante quando a gente começa a ver os detalhes da parte de Deus, porque Ele tem as suas maneiras de trabalhar. Quando Noé sai, o Senhor mostrou para ele o quão glorioso foi aquilo que ele tinha realizado. Diga comigo, não morreu animal, não faltou comida, oh, levante suas mãos, não faltou saúde, oh, não faltou provisão, não pegou água do lado de fora porque estava suja, tinha água do lado de dentro. Oh, glória. Não faltou água potável.
que está do outro lado. Irmãos, e os detalhes que Deus dava para Noé, era assim: Noé, solta o corvo. Se já tiver alguma folhinha lá, ele vai trazer no bico e vai trazer e vai vir para dentro da arca. É interessante, irmãos, que quando soltou o corvo, todas as vezes que soltava, ele demorava e não trazia folhinha. Mas por que ele demorava se não tinha árvore para ficar lá? O corvo estava dentro da arca e quando soltava, ele ia comer as carniças que estavam boiando nas águas. E esse corvo aqui tipifica tipo de crente. Até está no culto, até está na igreja, mas se sair, vai para as jogatinas, vai para a prostituição, vai para os reggae, vai para as imundícias. Se sair do culto, se sair da igreja, vai para todo, até para a sair, vai para a carniça mesmo. E passa um tempo por lá. Ultimamente, nos lugares que eu tenho ido, Deus tem deslumbrado algo e tem falado assim: ó, eu quero dar livramento a quem está dentro da feitiçaria e na igreja. São crentes corvos que não comem do que é limpo, não se alimenta do que é limpo, se alimenta do que é impróprio, do que é podre. E o que é podre? Tudo que não glorifica a Deus, tudo que não louva o nome do Senhor. Um dia o corvo demora tanto de vir que nós vai soltar uma pomba. A pomba é um dos animais limpos. A pomba chega com um galinho de oliveira na sua boca, que representa o próprio Cristo. Oliveira verdadeira, Jesus Cristo é. Eu só não sei cantar, mas eu escuto lá nos meus discos. É muito lindo, né, amor? Sabe assim? E ela traz. Diga comigo, ela não trouxe coisa boa. Ela trouxe uma árvore perfeita, limpa, uma oliveira verdadeira. Aí Noé diz assim: Senhor, agora chegou a hora da gente descer. Podemos plantar. Receba isso aqui. Podemos plantar. Aleluia, Deus. Pode plantar, porque eu vou dar o crescimento. Oh, Deus. Aleluia, O Senhor está Deus. dizendo: pode fazer, porque eu vou dar sinais da minha presença. Eu sou Jesus Cristo, o Todo-Poderoso, que garante vitória para o seu povo. E a vitória foi garantida. A arca abriu e voltou à normalidade, que o povo nunca mais deveria pecar. Mas o povo de antes é igual a eu e você agora. Deus nos dá a chance para a gente nunca mais pecar. E o que é que a gente faz com essas chances? Pecamos de novo, vacilamos de novo, e o povo transgrediu de novo. E o Senhor prometeu que agora será destruído com fogo. Vamos nos preparar, irmãos, que é para a gente ir para o céu e não sofrer nenhum dano, em nome de Jesus. Deus abençoe tua casa, Deus abençoe tua família, Deus abençoe as nossas vidas, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Graças a Deus, louvado seja o nome de Jesus. Que o Senhor continue falando conosco. Num dado momento da pregação, eu ouvi Deus dizendo comigo assim: nem toda porta é o homem que fecha. Porque quando o homem fecha, o homem. Mas a porta que Deus fecha, ninguém pode abrir. Amém, meus irmãos? Amém. Oremos ao Senhor, pois amanhã tem festa de novo aqui. Graças a Deus. Festa do departamento infantil. Amanhã e domingo todos estão convidados a estarem aqui em nome de Jesus. Eu já quero justificar aqui diante da igreja a nossa ausência. Amanhã tínhamos um compromisso já de alguns meses e não estaremos amanhã, mas quem não pode faltar estará aqui. O próprio Deus. Amém? Se coloca o pé. Quero também justificar a ausência do nosso pastor, presbítero Luiz Carlos, que está no templo central, assim também como eu acredito que alguns dos irmãos, pois tem um trabalho lá com a família, né? Departamento de família, também hoje e amanhã e domingo.
Curve a tua cabeça, Senhor Deus. Nós queremos louvar o teu nome, agradecer ao Senhor, porque o Senhor está conosco, Pai. Muito obrigado, porque o Senhor se fez presente essa noite aqui. Senhor, nós queremos uma vez mais apresentar o teu povo a Ti. Toma a tua igreja, Senhor. Visite todos aqueles que não poderão vir porque estão enfermos. Senhor, em nome de Jesus, nós oramos pela festividade que está prevista acontecer amanhã e no domingo aqui, Senhor, no departamento infantil. Pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, repreenda todo imprevisto, todo empecilho. Pai, em nome de Jesus, pedimos ao Senhor, manifeste a tua glória, salvando aqui, curando aqui, batizando com o teu Espírito Santo, Deus, em nome de Jesus. E você diz: amém. Erga as tuas mãos e receba a bênção do Senhor que está aqui história para nós. 2 Coríntios 13:13 diz assim a palavra do Senhor: a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo sejam com todos vós. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por todos os dias. 2025 devemos confiar e esperar, porque Deus existe e é amado a todos que o buscam. Deus abençoe em nome de Jesus. Como Zaqueu. É teu nome, né? Zaqueu. Como Zaqueu. E lembrando que Zaqueu é parecido com você. É filho somos Eu chamando ela para ajudar a gente, mas que não está. A minha irmã, então tem gente sem falar. Por isso eu estou dizendo, se você quer participar, tem gente que dá assim, saber todos nós sabemos. Aí, tipo assim, se quiser participar disso, tá ótimo. Não, ele é o coração da minha Cadê a Nanda? Tá lá embaixo? Eu vou. Aí eu sei que eu sou porque aqui, se eu botei aqui, cada achou muito doce. E aqui eu não gostei. Eu vou ficar. Bora ver pra gente receber. Canta o nome de Deus. E Jesus que usa. Cantando o Zaqueu. Deixa eu ver se tu lembra. Deixa eu tomar chave no carro. Tá chovendo? Não. Eu quero dar carona a ela com meu guarda-chuva. Valentina. Tá chovendo. Pega dessa dentro ali também. Eu cheguei na cidade lá, tirar para ver o leite da panela. Não, cara, eu nasci para fazer cabelo. Não fez, não tem alguma coisa bem. Quanto? Vai. Quer? As coisas não dão jeito para ela.
Como é que pega isso? Como é que pega? Cadê esse Foi do meu pai. Cadê esse molhado? Olha a cara de Cadê esse Ô, Jesus.